Glória a Deus. Lição de número 6. Amém? Quem tiver a sua revista aí, nos acompanhe. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar falando, né, hoje sobre como nós podemos ser missionários de 3 formas. Nós podemos ser missionários, nós podemos fazer missões de 3 formas. Irmão Manuel, glória a Deus, bom dia, amém? Feliz de te ver aqui, neste lugar, amém? Para aprendermos a palavra de Deus. É isso aí. Jesus quer que você continue nessa força, crescendo na graça e no conhecimento, amém? Então, irmão Manuel, nesta manhã nós vamos aprender 3 formas, 3 maneiras de nós fazermos missões. Todos nós podemos fazer missões? Quem acha que todos nós podemos fazer missões? Muito bem, todos nós podemos fazer missões. E hoje nós vamos ver que fazer missões não é apenas a gente ir para o campo. Não é apenas a gente sair do Brasil e ir para outra cultura, né, e pregar a palavra de Deus. Nós podemos fazer missões até mesmo dentro do nosso quarto. Nós podemos fazer missões até mesmo contribuindo com a obra missionária. Amém? Então, nesta manhã nós vamos falarmos sobre... Ele não mandou não, cara. Adiciona aqui para mim. Botar o slide. Vê se tu encontrei. Então nós vamos ver nesta manhã, amém? As 3 maneiras, as 3 formas, né? As 3 coisas de nós fazermos missões. Lição de número 6, 5 de novembro de 2023. Orando, contribuindo e fazendo missões. De novo, orando, contribuindo e fazendo missões. O texto áureo vai estar lá em Isaías capítulo 6, versículo 8, que vai nos dizer: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A quem enviarei? Deus está perguntando, né, aqui quando Isaías, né, deu certo? Quando Isaías, ele tem a visão da glória de Deus, e ali, né, ele se apresenta diante de Deus, ele, né, na sua visão, e ali Deus está falando, ele ouve uma voz dizendo: a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Aí Isaías, né, ele se levanta e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Isso é o que Deus quer de nós nesses dias, né? É isso que Deus quer de nós nestes tempos, irmãos. Deus quer uma geração de envia-me. Deus quer uma geração que vai para pregar a palavra de Deus, que esteja envolvido na obra missionária. Amém? Verdade prática. Nem todos são chamados para ir ao campo, nem todos são chamados para o quê, irmãos? Mas todos, irmãos, todos nós temos não apenas responsabilidade, mas nós temos que ter envolvimento de orar e de contribuir com a obra missionária. Amém? Então, além de nós termos a responsabilidade, além de nós termos, né, o compromisso, nós temos o envolvimento na obra missionária. Amém? Todos nós temos que ter o envolvimento com a obra missionária. E hoje nós vamos ver, né, essas 3 coisas, né, com base na palavra, que é orar, contribuir e ir e fazer missões. Orar, contribuir e ir.
né, nós vamos ver, né, o respaldo bíblico sobre orar, sobre contribuir e sobre exercer o chamado. Amém? Efésios capítulo 18, leitura bíblica em classe. Está lá em Efésios capítulo 6, versículo 18 até o versículo 20. Leitura bíblica em classe. Amém? Irmão Monel, achou aí? Glória a Deus. Qualquer coisa você nos pergunta aqui, varão. Amém? Versículo 18. Eu vou estar lendo o 18, algum irmão ou alguma irmã leu 19 e o outro 20. Amém? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. 19. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. 20. Versículo 20. Glória a Deus. Vamos estar fazendo a oração, desfazendo a oração do servo de Deus, amém? Curve sua cabeça, vamos estar orando para que Deus nos dê a iluminação da sua palavra, para que o Senhor venha nos dar a luz da sua palavra, amém? Nesta manhã, soberano, eterno Deus, nesta manhã, meu Pai, nós estamos aqui, ó Deus, nós negamos, renunciamos, meu Pai, a nossa vontade, ó meu Deus, o nosso, meu Pai, sono, para estarmos aqui, meu Deus, nesta manhã, para aprendermos a Tua palavra, para nos alimentarmos da Tua palavra, meu Pai, ó Senhor, que nesta manhã, o Senhor, meu Pai, venha nos dar, meu Pai, a iluminação das Tuas Escrituras Sagradas, que o Senhor, meu Pai, nesta manhã, venha abrir o nosso intelecto, venha abrir a nossa faculdade mental, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, ó Senhor, que nessa manhã, meu Pai, ó Deus, nós possamos, meu Pai, a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos, meu Pai, ó Deus, sermos, meu Pai, frutíferos na Tua obra, que nós possamos ter crescimento espiritual através da Tua palavra, através da escola bíblica dominical, meu Pai, ó meu Deus, assim, meu Pai, como, meu Deus, eu li uma frase, ó meu Deus, que, meu Pai, a escola bíblica dominical forma, meu Pai, verdadeiros, meu Pai, discípulos com caráter de Cristo, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que nessa manhã, meu Deus, o Senhor venha levantar verdadeiros discípulos com o caráter do Senhor, em nome de Jesus, pessoas compromissadas com a Tua palavra. Aqui tem pessoas, meu Pai, que tem compromisso com a Tua palavra, aqui tem pessoas, meu Pai, que tem compromisso, meu Deus, em aprender, meu Pai, as Tuas Escrituras Sagradas, pelo poder que há no Teu nome, Senhor, que nós não possamos ficar infrutíferos, mas que nós possamos dar frutos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que nós possamos, meu Pai, também guardar a Tua palavra no nosso coração, para não pecar contra Ti, meu Pai. Ó Deus, que a Tua semente, meu Pai, venha cair em boa terra, que a Tua semente, meu Pai, venha ser, meu Pai, plantada nos nossos corações, que nós possamos aprender, que nós possamos, meu Pai, compreender, que nós possamos, meu Pai, ó Deus, guardar a Tua palavra no nosso coração nesta manhã. Tudo que for falado, tudo que for, meu Pai, ó Deus, nos ensinado, nos direcionado, seja direcionado, seja inspirado pelo Teu Espírito, meu Pai, pelo poder que há no Teu santo nome. Espírito Santo, meu amigo, ó meu Pai, nos ensina nesta manhã, nos ensina, amigo Espírito Santo, a aprender a Tua palavra, a estudarmos a Tua palavra, pelo poder que há no Teu nome, Senhor. Abra nosso entendimento, abra os olhos do nosso coração, meu Pai, para aprendermos a Tua palavra, no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Introdução, amém? Vamos estar entrando aqui na introdução, glória a Deus. Aleluia. Introdução. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa passagem bíblica e outras referências ao longo do Novo Testamento mostram que a
prioridade da igreja do Senhor Jesus Cristo é com a evangelização do mundo. Ou seja, aqui a nossa introdução está nos falando, né, que a prioridade da igreja é com a evangelização do mundo. Ou seja, não que não tenhamos outras prioridades, né? Mas Jesus fala, Mateus 6, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, é prioridade da igreja, irmãos, nós estamos envolvidos com missões. É prioridade da igreja nós estamos envolvidos na obra missionária. Amém? E tem 3 formas de nós fazermos missões. Amém? Esse compromisso com o chamado à evangelização mundial exige 3 ações distintas. Esse compromisso com o chamado à evangelização mundial exige 3 ações distintas: orar, contribuir e ir, exercer o chamado. De novo, orar, contribuir e ir, exercer o chamado. Assim, estudaremos essas 3 ações dentro do contexto da necessidade missionária. Amém? Vou passar aqui um slide. Glória a Deus. A obra missionária, existem 3 aspectos. Quantos aspectos? Existem 3 aspectos da obra missionária. 3 aspectos práticos da obra missionária. O primeiro aspecto, se os irmãos quiserem anotar, pode anotar aí, tá, irmãos? É porque eu não vou escrever no quadro porque toma muito tempo. 3 aspectos práticos da obra missionária. Qual é o primeiro aspecto? O primeiro aspecto é a disposição do crente para enfrentar a batalha de oração por missões. Ou seja, nós temos que ter a disposição para enfrentar a batalha da oração por missões. O primeiro aspecto que a igreja tem que ter, né, irmãos? Porque é uma batalha, né? Não só, né, a gente fazer missões, a gente está na casa do Senhor, mas também orar é uma batalha espiritual. O segundo aspecto é a disposição de financiar a obra missionária. Ou seja, o segundo aspecto é a disposição de nós contribuirmos, a disposição de nós financiarmos na obra missionária. Amém? Porque quando, por exemplo aqui, né, irmãos, nós levantarmos uma oferta missionária, quando você contribui, né, você está tendo disposição para financiar, está tendo disposição, cooperação para a obra missionária. E o terceiro aspecto é disponibilidade de atender ao chamado transcultural. Ou seja, a disponibilidade de ir ao campo para pregar a palavra de Deus. Então, nós vamos ver aqui que nós podemos concluir que existem 3 maneiras, 3 aspectos da obra missionária. 3 aspectos, irmão Manuel, de fazermos a obra missionária. Amém? Vou colocar o outro aqui para abrir o nosso intelecto. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Deixa eu ver se é esse. Não, não é esse. Também não. Isso. Glória a Deus. Então, irmãos, como eu já disse, nós não temos apenas a responsabilidade
com a obra missionária, mas nós temos o envolvimento. Todos nós temos que estarmos envolvidos na obra missionária. Ah, irmão, mas meu chamado não é para ir pregar a palavra de Deus, mas você pode estar envolvido orando. Você pode estar envolvido contribuindo com a obra missionária. Ou seja, quando você ora pelos missionários, quando você ora por missões, quando você contribui, quando você financia na obra missionária, você está fazendo missões, irmão. Porque através da sua oração, vidas são alcançadas. Através da sua contribuição, da sua cooperação na obra missionária, a palavra de Deus vai chegar a outros lugares. Amém? Bíblias vão ser compradas e o evangelho vai chegar onde nunca chegou. Amém? Então, a responsabilidade do crente com a obra missionária. Todos nós não temos apenas responsabilidade, mas também temos envolvimento na obra missionária. E esse envolvimento se divide em 3 partes. Esse envolvimento se divide em quantas partes, irmãos? Repita comigo. Orar. Não, tá fraco. Orar, contribuir e ir. Ou seja, nós temos responsabilidade, envolvimento em orar. Vou pegar aqui como o pastor Daniel pega. Todos nós temos um envolvimento de orar, de contribuir e de ir. Ah, irmão, meu chamado não é de ir, então você pode orar. Ah, irmão, meu chamado não é de ir, mas você pode orar e você pode contribuir. Amém? Porque quando você ora, quando você contribui, você ora pelas pessoas que estão no campo e contribui com os missionários que estão pregando a palavra de Deus. Porque muitos missionários, irmão, deixam de trabalhar, largam o seu trabalho para fazer a obra de Deus. Então, irmãos, e muitas vezes nós podemos contribuir com o missionário. Ele recebe um salário para ir pregar a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor diz que todo trabalhador é digno do seu salário. Ou seja, o camarada larga tudo, irmão Manuel, para pregar a palavra de Deus, para ir pregar a palavra de Deus. Então, quando você financia na obra de Deus, você está contribuindo, ajudando o missionário e está ajudando para que a palavra de Deus chegue a outros lugares, a países ou a culturas que nunca ouviram a palavra de Deus. Amém? Então, a obra missionária se divide em 3 partes. Quais são as 3 partes? Isso! Glória a Deus! Muito bem! Isso aí, irmão Manel. Vem pra frente, rapaz. Vem pra frente aprender, rapaz. Orar, contribuir
Terceiro, ir. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Os irmãos compreenderam alguma dúvida? Amém? Então, nesse primeiro tópico nós vamos falar sobre a primeira parte desse tripé, né? A primeira parte, né, da obra missionária, que é a oração. Amém? Tópico 1, orando pela causa de missões. Subtópico 1, a importância da oração na obra missionária. Deixa eu ver. Irmã Samanta, pode ler para nós, por favor? Orando pela causa de missões. Tópico 1. Subtópico 1, a importância da oração na obra missionária. Amém? Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Irmã Mariluce, diaconisa Mariluce, abre aí, por favor, Efésios 6:18. Efésios 6:18. Amém? O apóstolo Paulo não dispensava as orações das igrejas, pois possuía um profundo senso de necessidade dessa disciplina. Irmão, o apóstolo Paulo, ele era um homem de oração. O apóstolo Paulo, ele era um homem que vivia na oração. Mas nem porque ele era um homem de oração, que ele não necessitava da oração dos irmãos. Não porque ele era homem de oração, que ele não precisava da oração dos irmãos. Amém? Efésios 6:18, só segura um pouco aí, irmã. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele necessitava da oração dos irmãos da igreja de Filipos, dos irmãos da igreja de Éfeso. Por quê? Porque Paulo, ele era um missionário. E Paulo, sendo um missionário, ele pede a oração dos irmãos. E nós vamos ver porque nós devemos orar pela obra missionária, irmão. Porque nós devemos orar pela causa de missões, né? Porque Satanás, ele faz de tudo para fechar, né? Para parar os missionários, para parar com a obra missionária. Amém? Nós vemos aqui que a oração, ela é uma disciplina, irmão. Ela é uma disciplina interligada com a obra missionária. Irmãos, nós podemos imaginar a obra de Deus sem oração? Não, só a irmã Eva que falou? Nós podemos imaginar, nós podemos ver a obra de Deus sem oração? Nós até podemos, irmãos, mas ela não vai prosperar. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a oração, ela é uma dependência, irmão. É uma oração. A oração, ela é uma dependência entre o homem e Deus. É quando você ora, você está mostrando que você é dependente de Deus. Quando nós oramos, nós mostramos que nós somos dependentes de Deus. E como é que nós podemos viver na disciplina da oração? A disciplina da oração, irmãos, é o seguinte.
Deixa eu escrever aqui. Disciplina disciplina da oração. O que é a disciplina da oração? Primeiro vamos no nosso âmbito material. Todos nós temos uma disciplina, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Você tem a disciplina, né, vamos supor, todos nós temos a disciplina de tomar banho, sim ou não? Mas tem dia que nós não queremos tomar banho, não é verdade? Sim ou não? Chega cansado do trabalho e quer dormir, né? Não quer chegar logo direto e já dormir, sim ou não? Mas nós temos que tomar banho porque é uma disciplina, não é? Da mesma forma é a oração, irmãos. A oração da disciplina, nós temos que orar mesmo sem vontade de orar. Nós temos que falar com Deus, temos que orar mesmo sem vontade de orar. Nós temos a disciplina de escovar os dentes, sim ou não? Amém? Então, irmãos, mesmo sem vontade, nós temos que fazer também, porque é uma disciplina. Quer falar, irmã? Pode. Um hábito. Isso. E muitas vezes, quem nunca aqui, né, irmãos? Nunca, né? Quem nunca aconteceu isso com você, atirar a primeira pedra. Às vezes tem dia que você nem tem vontade de orar, né? Tem dia que você não tem nem força para orar. Mas nós temos que orar porque é uma disciplina de todo cristão. Obrigado. Nós temos que orar, irmãos, porque, como o apóstolo Paulo fala, porque as nossas armaduras, as armas da nossa milícia, não são carnais, mas são ricas em Cristo. E qual é as armas da nossa milícia? Qual é as armas da nossa batalha? É a oração, irmãos. É a palavra de Deus. Muitas vezes a gente não tem a força para orar, não tem a força, né? Não tem vontade de orar, não tem a força, não tem vontade de ler a Bíblia. Mas quando você dobra o joelho, quando você começa a abrir a sua boca, tem vezes que não quer nem parar. Então, irmãos, isso é uma disciplina que tem que estar em todo o nosso dia. Amém? Assim, da mesma forma, a obra de Deus, ela não pode subsistir se não tiver oração. A obra missionária, ela não pode subsistir se não tiver a oração. Como eu já disse, o apóstolo Paulo, ele era um homem de oração, irmãos. O apóstolo Paulo, ele vivia uma vida de oração, mas mesmo assim, ele pedia a oração das igrejas. Amém? Deixa eu escrever aqui rapidinho. Glória a Deus. Então, a oração é uma disciplina e ela está interligada com a obra missionária. Amém? Eu coloquei aqui o slide, né? A oração. O que é a oração? Como que nós temos que fazer a oração? Vou pegar aqui, né, a varinha aqui. Orar antes de fazer algo é dependência. Quando você ora antes de fazer algo, quando nós oramos, né, antes de fazer algo, nós estamos mostrando para Deus que nós somos dependentes dele. Quando nós oramos, orar depois que fazer algo, depois que fazer alguma coisa, ou depois que algo se realizou na sua vida, é gratidão. Porque muitas vezes as pessoas recebem as bênçãos e se esquecem até de orar e de agradecer a Deus.
Mas quando nós oramos, depois que algo acontece, depois de nós fazermos algo, quando você chega do trabalho e vai dormir, você dobra os seus joelhos ali no pé da sua cama, e fala: Deus, obrigado por mais esse dia, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pelo livramento. Você está sendo grato a Deus. Amém? E o terceiro é: orar antes de fazer algo é dependência, é bom. Orar depois de fazer algo é gratidão, também é muito bom. Mas orar sempre é comunhão com Deus. Então, ore antes de fazer algo. Ore depois de fazer. E ore sempre, porque orar sempre é comunhão. Amém? Glória a Deus. E a irmã pode abrir Efésios 6, 18. Amém? Efésios. Abre aí, irmãos, conosco, por favor. Efésios, capítulo 6, versículo 18. Pode ler, irmão. Repete, por favor. Orando em todo o quê? Sim, pode ir. Perseverança. Pode ir, prossiga. Continua, 19. E para quem, irmã? Quem é que está falando isso aqui, irmãos? Não, irmãos. O apóstolo Paulo, ele está falando aqui. Ele está falando no versículo 19. Orando por todos os santos, versículo 18. Aí ele no 19 vai falar: e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca. Ou seja, ele está falando para a igreja de Éfeso que quando você ora também, você está contribuindo para a obra missionária. Quando você ora, você está também contribuindo, está envolvido na obra missionária. Pode prosseguir, irmã. Até o 20, até o 20. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? E por isso que nós temos que orar pelas causas de missões, irmãos. O apóstolo Paulo, né, missionário, homem de oração, mas mesmo assim ele necessitava das orações dos irmãos. Amém? Subtópico 2, interceder. Subtópico 2, interceder. Deixa eu ver aqui. Diácono João Batista, pode ler para nós, por favor? Interceder. Se achar, pode ler. Oi.
Glória a Deus. Só terminar de escrever aqui. Amém. Interceder. O que é interceder, irmãos? O que é? É orar? Também é orar. O que é? Deixa eu ver aqui. Irmã Jéssica, sabe o que você está escondendo aí? Está se escondendo. O que é interceder? Pode falar, irmão, o que você acha, que você... Não tem problema, não. A gente está aqui para aprender a palavra de Deus. Amém? Interceder. Quase isso. Também é a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Irmã Diaconisa, estou vendo se questão dela. Mariluce, o que é interceder no seu ponto de vista? Pode falar, irmãos, nós estamos aqui para aprender. Sim. Muito bem. Interceder no grego é intercedere, que significa falar a favor de alguém. Ou seja, é a mesma coisa também que pedir, né, irmãos? É a mesma coisa, falar ou pedir a favor de alguém. Amém? Então, quando você intercede, né, uma coisa é a gente orar. Orar por você mesmo. Você não está intercedendo por você. Por quê? Porque quando você pede por você mesmo, você não intercede por ninguém. Porque você não está falando a favor de ninguém, você está falando a favor de você. Então você está orando por você mesmo. Agora, quando você intercede por alguém, aí você está falando a Deus a favor de alguém. Por exemplo, o nosso irmão Gabriel, né? Ele está precisando de algo, ou então ele vai para o campo missionário. E ali eu vou estar orando por ele. Senhor, abençoa o irmão Gabriel. Abençoa para que as portas do evangelho sejam abertas. Para que o coração das pessoas sejam abertos. Aí eu estou intercedendo por alguém. Amém? Creio que todos os irmãos já sabem disso. Amém? Mas só para abrir a mente dos irmãos. Também. Você pedir a favor de alguém, né? Por exemplo, Deus abençoa o irmão Jamison, abençoa, isso também é interceder, orar pela vida. Então é só um exemplo, né, irmão? Você orar pela vida dele, orar pela, né, a vida de alguém, e isso é intercessão. Amém? Deixa eu ver aqui. Sim. Glória a Deus. Deixa eu ver. Então, nós temos que orar, temos que interceder pela causa de missões. Os irmãos aí atrás estão conseguindo enxergar? Tá? Pegar o coisa. Abençoe, irmão Maneldes. Orar, primeiro ponto, né? Primeiro ponto para nós orarmos pela causa de missão. Então, irmãos, nessa manhã nós vamos aprender como nós devemos orar pela causa de missão. Porque muitas vezes nós só falamos, Deus abençoa os missionários, pronto, acabou. Não, irmão. Nós temos que aprender, nós temos que entender como nós temos que orar pela causa de missões. Não temos que apenas falar, Deus abençoa os missionários, pronto, acabou. Não, irmão. Nós temos que orar especificamente.
né? Porque todos nós temos que estar envolvidos na obra missionária. Os irmãos que chegaram aí, né, chegaram um pouco atrasados, como eu já disse, você está envolvido na obra missionária, muitas vezes você não precisa sair por aí fora para pregar, você não precisa sair da sua cultura, para estar envolvido em missões, você pode orar e você também pode contribuir com a obra missionária, porque você está envolvido em missões, amém? Então nesse primeiro tópico, nós estamos estudando sobre como nós devemos orar pelas causas de missões. A primeira forma como nós devemos orar pela causa de missões. A primeira forma que nós devemos orar pela causa de missões. Orar para que as portas do Evangelho sejam abertas. Orar para que as portas do Evangelho sejam abertas. Irmã Samanta, Colossenses capítulo 4, versículo 23. Colossenses capítulo 4, versículo 23. 2 e 3 é porque... foi verdade, é isso mesmo, 2 e 3. O segundo ponto que nós devemos orar, né, irmãos? É orar para que os corações das pessoas se abram à mensagem da salvação. Né, irmãos? Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que ainda estão com o seu coração endurecido para a palavra de Deus. Mas mesmo ainda que esteja com os seus corações endurecidos, nós temos que falar da palavra de Deus. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Amém? Pode ler, irmã. Colossenses capítulo 4, 2 e 3. Isso, pode continuar, 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, irmão, é porque a tradução dela está diferente, mas é a mesma coisa. Olha o que vai falar, perseverai em oração. O que é perseverar, irmão? O que é perseverar? Não, ninguém quer saber não? Então tá bom. O que é? Vou perguntar então, vou escolher aqui alguém, ninguém quer falar nada. O que é perseverar? Perseverar, o nosso irmão acabou de falar, é dedicar. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando, dedicar-se em oração. Nós temos que nos dedicar na oração. E orar também para que abram as portas, né? Abram as portas da palavra para falar do mistério de Cristo. Amém? Por isso também, como eu já disse, o apóstolo Paulo, ele era um homem de oração, ele era um missionário, mas mesmo assim, ele pedia oração para as igrejas também. Amém? Por isso que também nós temos que orar pela causa de missões. Nós também temos que orar para que os corações das pessoas se abram à mensagem da salvação. O segundo ponto, orar para que os corações das pessoas se abram à mensagem da salvação. E terceiro ponto, para que os missionários tenham ousadia para testemunhar e pregar o Evangelho. Efésios, irmã Aline, diaconisa Aline, abre aí para nós, Efésios capítulo 6, versículo 19. Então, irmãos, vai aprendendo aqui, como você tem que orar, quando você orar lá no seu quarto, Mateus 6,6, entrar no seu quarto, fechar a sua porta, ore também pela causa de missões, irmão. E aqui, nós temos 5 pontos, como você deve e como você tem que orar pela causa de missões. Nós estamos aqui, nós estamos numa escola, irmão. E a escola, tudo que você aprende, você traz para a sua vida e coloca em prática. Na vida do crente, também é da mesma forma. Porque você está adquirindo conhecimento. E esse conhecimento vai te levar ao crescimento espiritual.
Então, é necessário nós virmos para a escola dominical para aprender a palavra de Deus. E aqui nós estamos aprendendo esta manhã 5 formas de aprendermos, de orarmos pelas missões. Porque muitas vezes eu era assim, eu orava só, Deus abençoe os missionários. Mas agora Deus está abrindo meu entendimento, como nós temos que orar pelas causas de missões. Primeiro ponto, orar para que as portas sejam abertas. Segundo ponto, orar para que os corações das pessoas se abram. Anota aí, irmão. Se você quiser anotar, anote isso aí. Amém? Terceiro ponto, os missionários têm ousadia para testemunhar e pregar o evangelho. Efésios 6:19. 6:19. Glória a Deus. Por isso que nós temos que orar também, irmãos, para que os missionários tenham ousadia para testemunhar e falar da palavra de Deus. O quarto ponto, interceder pela proteção dos missionários diante dos perigos que enfrentam. Ou seja, irmão, você acha que é fácil, irmão, você sair aí e pregar a palavra de Deus em outro país? Não é fácil não, irmão. Tem país que não aceita o evangelho, mas mesmo assim os missionários, como os fora da lei, porque lá em outros países, por exemplo, alguns países da África, na China, na Coreia do Norte, a pessoa que fala da palavra de Deus, que fala de Jesus Cristo, ele é um fora da lei. E o que eles fazem com o fora da lei? Levam aquele homem para a prisão. Às vezes alguns países fazem até matar, como na Coreia do Norte. Então, nós temos que interceder pela proteção e segurança dos missionários. Porque também, irmão, até aqui no Brasil, o camarada, um missionário vai sair daqui, da cidade e tal, vai lá para a Amazônia, vamos supor, vai lá para a Amazonas e vai pregar para os índios lá. Os índios é bravo, irmão. O meu irmão, o pastor Natanael, ele foi lá para o Maranhão, lá pregar lá para os índios lá. Ele falou que os camaradas lá eram tão bravos que queriam pegar e até casar com a Karen. Então, irmão, não é fácil não, irmão. Você sair para o campo missionário e tá achando que é brincadeira? Não é brincadeira não, irmão. Por isso que é necessário nós orarmos pelos nossos irmãos que estão na obra missionária. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. 1 Tessalonicenses, abre aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Por isso que nós temos que interceder pelos missionários, para que Deus proteja. Senhor, guarda os missionários do homem violento. Senhor, guarda os missionários do homem sanguinário. Guarda os missionários no campo. Amém? Para que, através dele, vidas venham conhecer o evangelho da salvação. Glória a Deus. Quem achou pode ler. Quem achou pode ler. Pode ler, quem achou? 1 Tessalonicenses. Pode continuar o 4, por favor. Glória a Deus. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele está falando, ele enviou Timóteo para confortar os irmãos, lá de Tessalônica, dizendo para eles, para que ninguém se perturbe, irmão, com as tribulações que o apóstolo Paulo estava sofrendo. Porque o apóstolo Paulo já tinha deixado bem claro, mas ele só precisava que os irmãos orassem por ele. Amém? E é necessário que também nós oremos pelos nossos irmãos que estão no campo missionário. Quinto ponto e último,
para que o ministério dos missionários seja aceito pelos povos. Romanos capítulo 15, versículo 13. Abre aí. Abre aí. Romanos 15, 31. Quer dizer, Romanos 15, 31. Para que o ministério dos missionários seja aceito pelos povos. Amém? Vamos ler esse aqui para nós entrar aqui no último subtópico. Quem achou pode ler. 15, 31. Glória a Deus. Então o apóstolo Paulo ele está falando aqui, para que seja livre dos rebeldes, né? Dos judeus, que estão na Judéia. E que esta minha administração, que em Jerusalém, seja bem aceita pelos santos, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. Então, nós também temos que orar para que o ministério dos missionários sejam aceitos pelos homens, pelos povos. Amém? Vamos entrar aqui no subtópico 3, né, e último do tópico da oração. Amém? Terceiro, despertar a igreja para a obra missionária. Despertar a igreja local para a obra missionária. Deixa eu ver aqui. Irmã Tamires, tem a revista? Tem a revista aí? Tá. É o tópico 1, subtópico 3. Despertar a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Então, olha aqui, irmão, o que está nos falando na revista, né? A disciplina da oração missionária aumenta o desejo de o crente fazer algo no sentido de levar salvação para os perdidos. Então, quando nós oramos pela obra missionária, aumenta o desejo, né, de que almas, de que vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Amém? E também, quando Jesus fala, né, lá em Mateus 9,35, né, eu até preguei isso aqui no culto de missões, que Jesus fala para os discípulos: rogai ao Senhor da seara, para que envie mais trabalhadores. Ou seja, Jesus, ele fala para os discípulos pedirem mais trabalhadores, só que Jesus, em vez de mandar os discípulos orarem, lá no capítulo 10, Jesus, ele envia os mesmos discípulos, ele envia para ir fazer a missão. Amém? Então, da mesma forma, quando está falando aqui, né? Quanto mais pessoas se colocar de joelhos na disciplina da oração, mais missionários se colocarão de pé para alcançar as vidas. Amém? Vamos entrar aqui no tópico 2, contribuindo para missões. O sustento dos missionários. Deixa eu ver, irmão Manuel, o sustento dos missionários. Pode ler para nós? É Emanuel ou Manuel ou Manuel? Manuel, não é Manuel não, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Contribuindo para missões. Subtópico 1, o sustento dos missionários. Achou? Ó, isso. Deixa eu ver. Aqui, ó, esse é azulzinho
Me ajuda, rapaz. Uai, tem que ensinar, mano. Não, tem que estar aqui pra ensinar mesmo. Ó, esse azulzinho é o tópico, subtópico 1. Esse aqui, ó. Tá? De igreja. Pode ler, por favor. Não, o sustento dos missionários. Pode ir, vai com calma. Vai com calma, pode ler. Vai. Glória a Deus. Aleluia. Palmas que glorificam o nome do Senhor, irmãos. Pela vida do nosso irmão. Vai aprender. Vai aprender. Glória a Deus. Mas você está na escola. Escola é para quê? Não, para ensinar não, é para aprender. Escola é para aprender, rapaz. Você está aqui para aprender. Para com isso, rapaz. Mas muito bem. Parabéns pela sua insistência. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Subtópico 2. Contribuir para missões é juntar tesouros no céu. Deixa eu ver. Irmã Jaqueline, pode ler para nós, por favor? Contribuir para missões é juntar tesouros no céu.
Glória a Deus. Os irmãos entenderam, irmãos, aqui, o que nós estamos falando nesse tópico aqui? Nós estamos falando o segundo aspecto da obra missionária. Como eu já disse, a obra missionária ela se divide em 3 partes: orar, contribuir e ir, exercer o chamado. Então, irmãos, nós já falamos aqui sobre orar, interceder, né? Quando você ora, quando você intercede, nós somos envolvidos na obra missionária. Quando você contribui, quando você financia na obra missionária, você também está envolvido na obra missionária. Então, os irmãos que estão nos campos, né, pregando a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus, eles também, irmãos, são dignos de receber um salário. Tem pastores aí, tem igrejas que sustentam missionários, irmão. E aqui, em nome de Jesus, em breve, nós estaremos também sustentando missionários. Nós vamos estar adotando missionários, irmão. Porque se nós não podemos ir, nós podemos ajudar, irmãos, nós podemos financiar um missionário para pregar a palavra de Deus. Porque quando você financia, quando você ora, quando você contribui com a obra missionária, você está ajudando que a palavra de Deus se propague no mundo. Amém? Então, o apóstolo Paulo ele vai falar que o trabalhador também é digno do seu salário, que também quem vive do evangelho, que prega o evangelho, que viva do evangelho. Não é esses pregadores de meia boca não, irmão. Camarada quer cobrar para pregar, tá errado. Eu estou falando de missionário que sai para fazer missão sem cobrar nada. Vai por amor à palavra de Deus, larga emprego, larga tudo para pregar a palavra de Deus. Estou falando de pregador que cobra 50 mil, 20 mil para pregar a palavra de Deus, não. É porque muitas vezes, esses pregadores, eles confundem a palavra de Deus, irmã Ruth, Meire Ruth, bom dia, Pai do Senhor, né? Eles confundem, que vê essa passagem, que o apóstolo Paulo ele fala, que os que pregam o evangelho, que vivam do evangelho, mas não está falando para você cobrar para pregar o evangelho não. Aí os camaradas querem cobrar, eu tenho um curso de teologia, não sei o que, tá errado, irmão. Quando o apóstolo Paulo ele fala que nesse contexto, ele está falando no contexto de quê? De que a pessoa ele pode viver do evangelho, mas sem cobrar, sem estipular preço. Porque Jesus fala, de graça recebei, de graça dai. Pode falar. Para mim, mais do que esses pregadores que cobram, cantores também, cantores também. Também, né? Cara de pau é as igrejas. Paga. Por quê? Até instituição também, né? Passando necessidade. Crianças passando necessidade fora na rua, né? Nas vilarejos, nas cidades pequenas. Né, irmãos? Então, nós podemos ver aqui, muito boa colocação do nosso irmão Gabriel, né? Nós podemos ver aqui que os primeiros missionários, eles receberam apoio financeiro, irmão. Eles receberam apoio na oração e também financeiro. Né? O apóstolo Paulo, Timóteo, que estava com ele ali na sua viagem missionária, né? Que eles receberam apoio financeiro, né? E enviaram apoio financeiro e também material. Abra aí comigo, Filipenses, de todas as igrejas, irmão. O apóstolo Paulo, ele qualifica, ele coloca a igreja de Filipos, porque foi a única igreja que lembrou deles, que ajudou, que financiou, que contribuiu com eles. Filipenses, capítulo 4, versículo 16.
4,16. Porque também, uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me enviou, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo ele estava na obra missionária. Ele vai para Filipos. Ali a primeira cidade, né? A primeira vez que a palavra de Deus chega na Europa, né, foi em Filipos, e ali ele ganha muitas almas para Jesus, né, abre uma congregação, e ali ele parte para Tessalônica. Ele parte, né, e ali os irmãos de Filipos enviam sustentos para o apóstolo Paulo. Amém? Por isso também, da mesma forma, nós, a igreja contemporânea, temos que nos espelharmos também na igreja de Filipos, né? Temos que contribuir na oração e contribuir, né, financeiramente. E aqui também, né, vai nos falar no subtópico 2, que quem financia a obra missionária está juntando tesouro no céu, pois sua atitude faz com que resultados extraordinários sejam reconhecidos na eternidade. Por isso somos convidados a ser participantes na cooperação financeira do anúncio do Evangelho. Ou seja, eu e você, irmãos, temos que ser cooperadores, temos que cooperar financeiramente na obra missionária. Amém? Deixa eu ver aqui. Filipenses, nós já estamos em Filipenses. Abra aí, Filipenses capítulo 1, versículo 5. Filipenses 1, 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo por isto mesmo, que aquele em quem vos começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando, pela vossa cooperação, pelo vosso apoio no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Ou seja, a igreja de Filipos, eles cooperaram no ministério do apóstolo Paulo desde o primeiro dia. Amém? Assim também o Senhor Jesus nos convida para nós sermos cooperadores na obra missionária. Amém? Subtópico 3, contribuir para missões é um privilégio. Irmão Gabriel pode ler para nós. Contribuir para missões é um privilégio. Não há privilégio maior do que saber que por meio de nossa cooperação financeira, vidas estão chegando a lugares que nunca ouviram falar do Evangelho. Vidas estão sendo alcançadas. Glória a Deus, aleluia. Contribuir para missões é um privilégio. Todos nós, seguidores de Cristo, temos que ser envolvidos na obra missionária. Como eu já disse, nós temos a responsabilidade, mas também temos que estar envolvidos. Nós temos muito além do que responsabilidade. Nós temos envolvimento, temos que ter envolvimento na obra missionária. E quando contribuímos para a obra missionária, também fazemos missões, pois através da nossa contribuição, como eu já disse, quando você contribui na obra missionária, irmão, quando você coopera na obra missionária, você está ajudando, você está cooperando para que o Evangelho se propague no mundo. Pois através da nossa contribuição, da nossa cooperação, vidas são alcançadas, Bíblias estão chegando a lugares que nunca ouviram falar do Evangelho, e vidas estão sendo alcançadas em vários lugares do mundo. Então, irmãos, quando nós levantamos uma oferta missionária,
quando nós ajudamos na obra missionária. O nosso dinheiro, né, ele vai para o missionário para comprar Bíblias, né? Vai para que o missionário ele tenha sustento, ele tenha dinheiro para comprar alimento, tenha saúde para pregar a palavra de Deus. Porque o missionário, ele também é ser humano como eu e você. E o missionário, ele larga tudo. Eu admiro o missionário, irmão, que sai para o campo. Porque ele larga o seu trabalho. Muitos largam deixam até a sua família para ir pregar a palavra de Deus. Amém? Como o pastor aqui, né, amigo do pastor Rai Souza, o pastor Luiz Gonzaga. Ele ia direto para a África, irmão. Ele deixava a sua família aqui. E o que ele ia lá fazer na África? Levava alimento, levava roupa. Né, pastor Rai Souza? O pastor Luiz Gonzaga? Deixava a sua família aqui, irmão. E ia lá para a África pregar a palavra de Deus. Por isso, irmão, eu admiro muito o trabalho dos missionários. Porque os missionários, eles negam a sua própria vontade. Eles negam os seus próprios desejos para pregar a palavra de Deus, para fazer a vontade de Deus. Amém? Pode falar. E muitas vezes também, como você falou, necessitam da nossa oração, mas também necessitam do apoio financeiro, né? Porque, como eu disse, muitos deixam o seu trabalho, irmão, para ouvir o chamado de Deus, para receber o chamado de Deus, para ir pregar a palavra de Deus, né? Então, quando, né, nós levantarmos a oferta missionária, como o pastor Daniel falou aqui domingo, sexta-feira, não olhe para o ofertante e nem olhe para a oferta, irmão. Ah, para quem que vai essa oferta? Para quê? Se preocupa não, irmão, que o missionário ele vai saber o que vai fazer com o dinheiro. Ele vai investir na palavra de Deus. Amém? Porque quando nós ajudamos, quando nós financiamos, cooperamos com a obra missionária, vidas são alcançadas pela palavra de Deus. Então, é um privilégio nós contribuirmos para a obra missionária. Amém? Deixa eu ver aqui. Contribuir para a obra missionária é um privilégio espiritual. Se nós não podemos participar de maneira presencial, podemos fazer de maneira financeira. Ou seja, meu chamado não é ir pregar a palavra de Deus, mas você pode cooperar orando. Você pode cooperar também
contribuindo, como eu já disse. Eu não posso ir, então contribui. Eu não posso ir, então ora pelo missionário, ora pelos irmãos que estão nos campos. Amém? Glória a Deus. Vamos entrar aqui no último tópico, né? Tópico 4. Deixa eu ver aqui. Tópico 3, melhor. É porque esse é até o subtópico 4, esse. Confundi. A chamada para ir. Já falamos aqui, né? Como eu já disse, a missão ela está dividida em 3 partes: orar, contribuir e ir. Já falamos sobre orar, já falamos sobre contribuir e agora nós vamos falar sobre ir, sobre a chamada para ir, para exercer o chamado. Amém? Deus quer usar cada crente. Deus quer usar cada crente. Diaconisa Cleia, pode ler para nós, por favor? Deus quer usar cada crente. Subtópico 1. Aleluia. Irmã Samanta, abre aí para mim Hebreus capítulo 2, versículo 16. Irmã Jéssica, 1 Pedro 1,12. Todo cristão deve estar pronto para ir fazer o trabalho missionário aos moradores do campo e da cidade. Como eu já disse aqui, né, algumas pregações minhas, irmãos, você que é batizado no Espírito Santo, ou você que deseja ser batizado no Espírito Santo, tira da sua mente que batismo no Espírito Santo não é rodar, não é só falar em línguas, não, irmão. Primeiro que falar em línguas é um dom, né? Então, batismo no Espírito Santo é uma capacitação para pregar a palavra de Deus. Foi isso que os apóstolos, foi isso que os discípulos receberam lá em Atos 2. Eles receberam o batismo no Espírito Santo, mas eles não ficaram ali rodando, não ficaram só rodando não, irmãos. Ali eles receberam uma capacitação para pregar a palavra de Deus. Então todos nós que somos batizados no Espírito Santo, que temos o Espírito Santo, que recebemos virtude do Espírito Santo, nós somos capacitados para pregar a palavra de Deus aos moradores do campo e da cidade. Aonde tiver um coração que nunca ouviu a palavra de Deus, ali é um campo missionário. Aonde tiver uma pessoa que nunca ouviu a palavra de Deus, ali é um campo missionário. Então, eu te convido, irmão, você que é batizado no Espírito Santo, Deus, não eu, mas Deus te convida também para pregar a palavra de Deus em um campo missionário. Muitas vezes você nem precisa ir para longe. Você nem precisa ir para muito longe. Às vezes tem seu vizinho, tem seu companheiro de trabalho, que muitas vezes nem ouviu a palavra de Deus. Você pode semear no campo, no coração dele, porque ali também é um campo missionário. Amém? Deus deseja usar a sua igreja em todos os lugares. Ou seja, em todos os lugares, Deus deseja usar o seu povo. Seja na rua, seja nos botecos, seja nos presídios, seja onde for, irmãos. Nos ônibus, nas praças, Deus deseja usar o seu povo. Amém? Assim pregar o evangelho, o Senhor não enviará anjos, mas usará homens e mulheres. Amém?
seja, Deus não enviará anjos, irmão, para pregar a palavra de Deus, porque Deus, ele tem eu e você para pregar a palavra dele. Amém? E se eu e você não quiser ir, não tem problema não, irmão. Deus levanta uma pessoa lá no lamaçal do pecado. Deus levanta ela e faz daquela pessoa um missionário para ir pregar a palavra de Deus. Se eu e você não queremos orar, se eu e você não queremos contribuir, se eu e você não queremos ir, não tem problema não. Deus pode levantar pessoas lá do mundo para orar, para contribuir e para ir pregar a palavra de Deus. Porque, irmãos, nós não somos insubstituíveis na obra de Deus. Ninguém aqui é insubstituível. Se eu e você sair, Deus levanta 10. Se um sair, Deus levanta 10, Deus levanta mais. Porque assim como Elias achou que era o único profeta, Deus tinha muitos reservados. Deus tinha um monte reservado, Deus tinha um monte escondido. Então, irmão, nós não podemos achar, eu sou insubstituível, não, irmão. Porque Deus, ele pode levantar quem ele quiser. Amém? Então, mas Deus, ele conta comigo e com você. Mas se nós não quisermos, Deus pode levantar outras pessoas. Amém? Pode ler para nós, irmã? Hebreus, irmã Jéssica, né? Hebreus, pode ler? Hebreus, isso. Hebreus 2,16. Vai, pode ir. É porque minha tradução está diferente, pode ler. Glória a Deus. A minha tradução, porque na verdade ele não tomou anjos, ou seja, Deus não pegou anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Ou seja, Deus tomou eu e você. Nós somos descendentes de Abraão, não, irmãos. Nós não somos descendentes de Abraão, não é por carne e sangue, mas sim pela promessa. Eu e você somos descendentes de Abraão pela promessa. Amém? E Deus escolheu eu e você. Deus não tomou anjos, mas Deus escolheu eu e você para pregar a palavra de Deus. 1 Pedro, pode ler, irmã? 1 Pedro 1,12. Glória a Deus, que maravilha, hein, irmãos? Que palavra poderosa. Olha só, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, os profetas do Antigo Testamento, o apóstolo Pedro está falando. Eles ministravam estas coisas, os profetas do Antigo Testamento. Eles ministravam estas coisas agora que foram anunciadas, ou seja, Jesus Cristo, para que eles, que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregam o Evangelho para as coisas que os anjos desejam bem atentar. Ou seja, os anjos desejam estar no meu e no seu lugar, irmão, pregar a palavra de Deus. E muitas vezes nós recusamos. E muitas vezes nós rejeitamos pregar a palavra de Deus. Coisas que os anjos são doidos para fazer. É pregar Jesus Cristo. Amém, irmãos? Por isso, o Senhor, Ele conta conosco. A geração de envia-me a mim, né? Como foi o profeta Isaías, né? Como Deus disse, a quem enviarei? E o profeta Isaías se levantou e disse, envia-me a mim. Assim Deus conta comigo e com você nessa geração. Amém? Subtópico 2, a chamada missionária. Já estamos encerrando. A chamada missionária. Deixa eu ver aqui. O varãozinho aqui que chegou agora, irmão Carlos. Lê para nós, por favor. Passa para ele a revista aí. Tópico 3, subtópico 2. A chamada missionária. Isso.
Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Olha só que palavra poderosa, né? Deus chama pessoas para uma grande obra. Ou seja, Deus chamou Isaías quando ele estava no templo adorando. Deus chamou o profeta Jeremias no ventre da sua mãe, né? Quando o seu nascimento, antes do seu nascimento. Deus chamou Jonas para pregar para uma cidade, para ir anunciar a palavra de Deus, né, em uma cidade, para o povo se converter, em Nínive. E o Senhor Jesus também chamou os seus discípulos quando a maioria dele exercia sua tarefa profissional. Ou seja, Deus, ele chama pessoas para uma grande obra. Aqui nós podemos ver que não existe um padrão, né, de chamada. Fala, para a pessoa ser missionária precisa ser do berço evangélico. Para a pessoa ser missionária já tem que estar na igreja há muitos anos. Não, irmãos. Olha só aqui, ó, não existe um único padrão de chamada missionária. É lógico que tem que ter a capacitação, né, irmão? Tem que ter o discipulado, tem que ter o preparamento. Mas não tem padrão, irmãos. Deus escolhe quem Ele quer, Deus chama quem Ele quer e do jeito que Ele quer. Deus não chamou o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo não perseguia a igreja? O que Deus fez com ele? Fez dele um missionário. Então nós podemos observar que não existe, irmão. Deus, Ele não existe padrão. Deus pega um cachaceiro, Deus pega um drogado, Deus pega um morador de rua, transforma ele e faz dele um missionário. Não existe padrão não, irmão. Deus pega uma pessoa que está lá no mundão e faz dessa pessoa um missionário para ganhar as almas para o reino de Deus. Amém? Então, Deus conta conosco, Deus conta comigo e com você para pregar a palavra de Deus. E nós podemos observar aqui, né, que o comentarista ele destaca que Jesus, ele chamou os seus discípulos quando eles trabalhavam. Ou seja, o apóstolo Pedro, ele era pescador. O apóstolo Pedro, apóstolo André, né, Tiago, João, eram pescadores. O apóstolo Paulo, ele fazia tendas, mas mesmo assim, eles seguiram Jesus e pregaram a palavra de Deus. Amém? Vamos aqui para o penúltimo subtópico, para nós estarmos encerrando. Caráter e testemunho na obra missionária. Caráter e testemunho na obra missionária. Deixa eu ver. Irmã Aline, pode ler para nós, por favor? O último subtópico.
Glória a Deus. Amém. Além de ser chamado por Deus, é preciso fazer a diferença. Ou seja, o missionário, ou nós, né, todos nós, né, irmãos, não só os missionários, mas todos nós, além de sermos chamados por Deus, também temos que fazer a diferença. Mateus capítulo 5, versículo 3, Jesus vai dizer: vós sois o sal da terra. E o sal, o que o sal faz, irmão? O que o sal faz, irmão? Então faz o quê? Ah, muito bem. Então, o sentido do sal, o sentido que Jesus fala é de nós marcarmos a vida da pessoa, das pessoas que estão no mundo, as nossas palavras ser temperadas com sal, né? As nossas palavras ser moderadas, né? Nós sermos totalmente diferentes do mundo. Por isso que Jesus fala: vós sois o sal da terra. Senhora? Sim, mas sim para marcar a vida das pessoas, para que as pessoas olhem para nós e falem: ele é diferente. Olha o jeito dela falar, olha o jeito dele falar, é diferente. O jeito de se comportar é totalmente diferente. Amém? Jesus ainda fala: vós sois a luz do mundo. Ou seja, a ideia do nosso testemunho pessoal seja a luz. A luz deve brilhar no meio das trevas. Ou seja, nós temos que ser a luz no meio das trevas. Não apenas o missionário, irmão, mas também todos os seguidores de Cristo. Amém? Todos nós temos que brilhar, todos nós temos que carregar o brilho do Espírito Santo, todos nós temos que ser luz na escuridão, porque aonde nós chegarmos, as trevas não podem subsistir. Amém? O perfil do vocacionado, o desempenho do chamado missionário, né, para que uma pessoa seja, irmão Manuel, não vou esquecer mais, fala Manuel, irmão Manuel, para que uma pessoa, né, ela vá ao campo missionário, para que uma pessoa ela saia para outros lugares, para pregar a palavra de Deus, para ir para outras culturas, é necessário que essa pessoa, ela cumpra esses pré-requisitos. Deixa eu ver aqui, ficar melhor aqui para os irmãos enxergarem, né, o desempenho do chamado missionário. O primeiro pré-requisito que uma pessoa tem que ter para exercer o seu chamado, ele tem que ser escolhido por Deus. Não adianta a pessoa querer ir fazer missão se não é escolhido, irmão. Se não é escolhido por Deus. Todos nós podemos fazer missões, mas para ir fazer missão tem que ser primeiro, tem que ser o primeiro ponto, tem que ser escolhido por Deus. Para que a pessoa se adapta a outras culturas, para que a pessoa vá a outras culturas, ela tem que ser escolhida por Deus. Todos nós temos envolvimento na obra missionária, como orando e contribuindo, mas para exercer o chamado de ir, tem que ser escolhido por Deus. Ah, irmão, então eu não sou escolhido por Deus. Ah, irmão, você é escolhido, nós somos escolhidos por Deus. Mas para ir exercer o chamado, tem que ser escolhido por Deus. Tem que ter a capacitação, irmão. Porque não é qualquer pessoa, porque se fosse fácil, todo mundo ia. Todo mundo ia em outras culturas, todo mundo ia para a África, todo mundo ia para a Europa, todo mundo ia para fora, irmão. Então, para a pessoa ir, irmão Manuel, não é fácil não, irmão. Tem que enfrentar a perseguição, tem que enfrentar as lutas, tem que enfrentar as afrontas do diabo. Né? A pessoa tem que deixar a sua família, a pessoa tem que abandonar o seu trabalho, né, para fazer a obra de Deus. Então, o missionário, ele tem que ser primeiro escolhido por Deus. Atos 9:15. Deixa eu ver aqui. Irmã Diaconisa Cleia, abre aí para mim, Atos 9:15. O segundo pré-requisito para um chamado missionário. O segundo pré-requisito para o chamado missionário é não ser neófito. O que é neófito? É não ser novo na fé. Os irmãos, irmão, anota isso aqui para você. Eu não estou escrevendo no quadro porque vai tomar muito tempo. Eu preferi escrever aqui no slide porque fica melhor. Então, anote isso aqui, é a mesma coisa de estar escrevendo ali.
O segundo ponto é não ser neófito, é não ser novo na fé, viu, irmã Jéssica? Você estava lendo aí, né? Eu acho que você não sabia, muitos irmãos aqui não sabiam. O que é neófito? É novo na fé. Ou seja, o missionário, ele não pode ser novo na fé, ele tem que ter uma raiz, ele tem que ter amadurecimento espiritual, para que quando vier a luta, a tribulação, ele venha permanecer. Quando ele sofrer a perseguição lá fora, no campo missionário, quando vier a prova no campo missionário, ele não venha cair, não venha olhar para trás. Porque muitas vezes o missionário, irmão, ele enfrenta muita coisa. O missionário, ele tem que entrar na boca de fumo. O missionário, ele tem que entrar no baile funk. Ele tem que entrar, tem que ir pregar para a prostituta, tem que enfrentar muita coisa, irmão. Por isso, o missionário, ele não pode ser novo na fé. Amém? Primeira a Timóteo, melhor, irmã Aline pode abrir para mim, por favor. 1 Timóteo 3,6. Pode ler para mim, por favor, diaconisa Cleia. Ser escolhido por Deus. O missionário, ele tem que ser escolhido por Deus. Pode ler. 9,15. Ele é o quê? Ou em outras traduções, é um vaso escolhido. Conclui. Glória a Deus. Ou seja, Deus, ele fala, tem que ser escolhido. Deus fala para Ananias, né? Quando o apóstolo Paulo, quando ele fica cego quando ele contempla a glória de Deus, quando Jesus aparece para ele e ele fica cego. E aí Deus envia, né, manda Ananias ir até ele. E Ananias questiona a Deus, fala que ele é um perseguidor, mas só que Deus fala para Ananias, vai porque para mim este é um vaso escolhido. Ou seja, Deus fez de Saulo um perseguidor para um pregador da palavra de Deus. Amém? Por isso o primeiro ponto tem que ser escolhido por Deus. Segundo ponto, não ser neófito, não ser novo na fé. Pode ler. Não caia no que, irmã? Por isso, irmão, que o missionário, ele não pode ser novo na fé, para não cair na condenação do diabo. Amém? O terceiro pré-requisito é cheio do Espírito Santo. Irmã Tamires, Atos 1:8. O terceiro pré-requisito para o chamado missionário é ser cheio do Espírito Santo. É como eu já disse, irmão, muitas vezes a gente acha que batismo no Espírito Santo é só rodar, não, irmão. Batismo no Espírito Santo é para cumprir o ID de Jesus, é para cumprir a grande comissão. Qual grande comissão? De ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Atos 1:8. Pode ler, por favor. Recebereis o que, irmã? Sim. Ser-me-eis o quê? Sim. Glória a Deus. Então, terceiro pré-requisito para o chamado missionário, ser cheio do Espírito Santo. Amém? O quarto pré-requisito para o chamado missionário é ser reconhecido pela igreja. Irmã Tamires, você já está aí? Então, lê o versículo 26. Ser reconhecido pela igreja, porque a igreja, ela nunca vai enviar um missionário que não está pronto, que não está capacitado suficientemente para ir para o campo. Amém? Por isso, ele é necessário ser reconhecido pelas autoridades da igreja e também pela a igreja. Pode ler. 1:26. Glória a Deus. O quinto pré-requisito, né, é ser aprovado nas tarefas locais.
Qual tarefa local? A tarefa dentro da igreja, mas também no local aonde você mora. Se o camarada ele não faz evangelização no local onde ele trabalha, se o camarada ele não exerce o seu chamado no lugar aonde ele mora, ele vai exercer o seu chamado em outro lugar, irmão. Por isso que o quinto pré-requisito para a pessoa ser um missionário, ele precisa estar aprovado nas tarefas da igreja, estar envolvido nas tarefas da igreja, mas também estar envolvido com a evangelização no local onde ele mora. Amém? E o sexto e último pré-requisito, existem vários requisitos, né? É estar preparado espiritualmente, intelectual, psicológica e transculturalmente. Amém? Esses são os 6 pré-requisitos para a chamada, né, missionária. Existem outros também, né, que aqui não vai dar para nós falar todos, mas a princípio, né, o missionário, além desses pré-requisitos, ele precisa ser dependente de Deus e também estar perseverando no Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Chegamos à conclusão da nossa lição. Amém? Os irmãos conseguiram entender, os irmãos compreenderam. Amém? Os irmãos compreenderam como é a forma de nós estarmos envolvidos na obra missionária. Existem, né, como eu já disse, 3 requisitos, 3 aspectos para nós estarmos envolvidos na obra missionária. Repita comigo: orar. Não, tá fraco. Orar, contribuir e ir. Então, nós falamos nesses 3 aspectos, irmãos. Nós aprendemos como nós devemos orar pela causa missionária, interceder pela causa missionária. Nós aprendemos aqui como nós também temos que contribuir, o porquê de contribuir na obra missionária. E também aprendemos aqui a chamada para ir fazer missões. Amém? Deus abençoe. Vamos estar lendo a conclusão e encerrando no nome de Jesus. Conclusão. Pastor Daniel conclui. Amém? Conclui aí. Chegamos ao epílogo. Glória a Deus. Conclusão. Nosso propósito é que, a partir desta lição, cada aluno tome uma atitude de fé e se comprometa com a obra missionária, que se coloque à disposição para se dedicar, ao menos em uma modalidade da obra missionária: orar, contribuir ou ir. A igreja de Cristo tem a incumbência divina de perseverar na proclamação da mensagem de salvação a toda criatura. É tempo de salvação e Deus conta conosco para expandir o reino no mundo. Glória a Deus, aleluia. Palmas que glorificam o nome do Senhor, irmão. Aleluia. Chegamos ao final, para a glória de Deus. Amém? Os irmãos têm alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Se os irmãos tiverem, pode